assim, sabe, saúde, assim, né, realmente é a prioridade nossa, e a mental, sem sombra de dúvida, né, primordial, assim, né, a basilar, de fato. Então, querido irmão, sem querer alongar muito, mas assim, eu gostaria muito, assim, né, as pessoas que ainda não lhe conhecem, né, pudessem saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né, principalmente na doutrina. Você atua, né, como psicólogo, né, assim, transpessoal, enfim, uma pessoa que tem aí esse lado, né, assim, de conhecimentos, não somente através da doutrina, né, como profissionalmente, mas na doutrina, como se deu? Você já chegou assim por conta da sua família, como a gente costuma dizer, berço? Ou foi uma assim, descoberta pessoal um pouco depois? Enfim, da forma como preferir, tá? Mas assim, só um resumo para a gente, para até chegar aos dias atuais, com tantas atividades, né? Você tem programas, vários projetos, enfim. Comenta aí, convida esse pessoal todo a te seguir, né? E a acompanhar também esses aprendizados tão indispensáveis para todos nós, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu acho que a maioria aqui não me conhece. Meu nome é Nelson Tavares. Eu sou do Rio de Janeiro, mas vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Eu estou aqui, território português, só que é um pouquinho mais abaixo. Eu estou mais próximo de Marrocos do que de Portugal continental. Portugal que todo mundo conhece, ali, Lisboa, Porto, aquela coisa. Então por isso que é um pouquinho mais quente aqui, mais diferente, digamos assim, mais próximo até do Brasil. Dentro da doutrina, eu cheguei como muitos de nós chegamos, através da dor. Eu não tenho berço espírita, eu não tenho família espírita, não tinha conhecimento nenhum espírita. E através de um acidente, há muitos anos atrás, tive algumas manifestações mediúnicas que se passaram comigo. E aí aquela confusão através da ignorância, de não entender e ser joguete da espiritualidade, que fazia piada. E devem ter se divertido muito comigo, aqueles irmãos que estavam, pronto, tirando uma com a minha cara, vamos dizer assim, literalmente. E eu cheguei até um centro espírita e lá eu tive as respostas, consegui me encontrar, consegui disciplinar minha mediunidade, entender o que se passa e aos poucos eu fui caminhando, digamos assim, crescendo, aprendendo e buscando a libertação, a minha libertação através desse conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Depois do Rio de Janeiro, eu cheguei a morar um tempo no Reino Unido, e aí eu passei para uma outra casa no Reino Unido, a trabalhar lá também. Voltei mais tarde para o Brasil, onde tive a oportunidade de trabalhar mediunicamente, numa casa no Rio de Janeiro. Comecei a fazer outros tipos de trabalho, iniciei a dar palestra, cursos. E assim, nessas idas e vindas, eu fui vindo depois para Portugal, Portugal continental, onde também eu me associei a uma outra casa, que até hoje eu faço um trabalho mediúnico, mas à distância, um trabalho que começou através da pandemia, com as casas fechadas aqui, até que eu me mudei para o Funchal, aqui para a Ilha da Madeira, onde eu também participo, como eu já adiantei, nesse estudo que a gente faz do livro Desperte, Seja Feliz. Atualmente, as atividades que eu faço aliás, convido a todos a me seguirem aí nas minhas mídias sociais, no Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, de tudo um pouco, tá, gente? Eu tô por aí, me procura lá, Nelson Tavares. Eu faço um estudo semanal, que eu comecei agora há pouco tempo, do livro Constelação Familiar, não está aqui na mão, uma pena. Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Então, eu estudo capítulo pós capítulo, são 30 capítulos. Tá indo ao ar agora amanhã, sábado, na TV Chico Xavier, que eu estou com uma parceria com eles, então sai na TV Chico Xavier aos sábados e às segundas-feiras no meu canal. A gente está no capítulo 3 ou capítulo 4, se eu não me engano, vai ao ar amanhã. Também tenho na TV Chico Xavier um programa de 2 em 2 semanas, às quintas-feiras, 19 horas, que é o Encontro com o Nelson Tavares, onde eu trago ali alguns temas para discutir, para refletir um pouco, para fazer pensar, para instigar, para mexer conosco, essa é a proposta. Tenho também a participação que eu já fiz o convite para a Tereza, vou adiantar aqui em primeira mão, daqui a pouco, mais coisa, menos coisa. A Tereza vai ser minha convidada também no programa que se chama Bate-Papo com Joana de Ângeles, no canal Amigos do Nosso Lar, que a gente faz ali uma resenha, um bate-papo como esse, muito à vontade, sobre algum tema, com a ótica da Joana de Ângeles.
Também tem um projeto novo, e esse é muito fresquinho ainda, que ainda está para sair, tá? Que vai ser um programa no canal, eu não sei nem o nome do canal direito, gente, me perdoa que eu estou buscando aqui, tá? Renovando Consciências, é um canal do YouTube, um canal espírita também. Eu recebi um convite há pouco tempo, a gente está organizando aqui agendas e todo esse processo, como é que vai ser, isso é para o futuro. Mas vai ser um pouco nesse formato também do bate-papo, que eu acho que isso é muito interessante, que a gente tem a oportunidade de trocar, de aprender um com o outro. E o pessoal que está ao vivo tira, às vezes, as dúvidas, pergunta e participa também. Eu acho isso sensacional. Eu, pelo menos, sou fã desse tipo de formato. O que mais? E é isso, e palestras também, seminários que as pessoas me convidam. Hoje em dia, com a internet, como a Teresa falou, é uma maravilha, porque eu posso estar aqui na minha pequena ilhazinha às 10h20 da noite, conectado com o Brasil, e tem gente aqui que está conectada em outros pontos do mundo. Tem gente aqui, por exemplo, que eu já vi que está online aí, a Maria Henriques, que está lá em Portugal continental. Às vezes aparece gente do Japão, aparece gente dos Estados Unidos. Então, é uma maravilha a gente poder, hoje em dia, cada vez mais nos conectar, às vezes está dentro do nosso lar, com muita tranquilidade, ao mesmo tempo está conectado, inserido nisso que nos faz bem. Então, tomara que para vocês esse papo de hoje faça sentido e que a gente possa aqui refletir um pouco sobre saúde, que é tão importante, não só a saúde do corpo, mas essa saúde mental, a saúde do espírito. Que ótimo, que maravilha. É isso que mais queremos e agradecemos sim, porque, gente, que bom, não é? As oportunidades que a vida nos traz, não é? As pessoas que encontramos, reencontramos, não é? E dessa maneira, assim como você colocou, né? Facilitamos, né? O nosso viver, né? O nosso existir, né? E o nosso ser. A gente precisa, gente, trabalhar realmente nesse autocuidado, assim, o alto amor, acima de tudo, né? Como Jesus nos ensinou. Você falando, né, da constelação familiar, eu, assim, né, também perguntando aos amigos espirituais o que trazer, aí eu encontrei este livro, que é o SOS Família, né? E também tem esse maravilhoso, Muito bom, também da muito Joana, gente. Porque assim, né? A Joana eu estava escutando, até agora me ocorreu, não sei se você já deve assim, ter assim, tido a oportunidade, se os amigos queridos aqui, ó, tinha uma pessoa também ali de Portugal, oba, ô Leilinha, que coisa boa, faz sentido você especial, ai o Henrique aqui, que bom, a Guta de Arte entrou também, tem uma pessoa cujo perfil é o Almir Portugal 67, tem a Thaís Salvador, aqui no Nordeste, também pertinho, ou não sei se é Salvador ali de outro, né, de outra referência. Mas, enfim, o nosso irmão, Haroldo Dutra, né, ele teve uma das suas falas que ele destacou um lado que está em Obras Póstumas. É uma lição desse livro, né, que assim, foi né, assim, após o desencarne, né, que Kardec né, tinha deixado e as pessoas editaram, que assim, os tempos são chegados, né, que essa fase que nós estamos, que nem também está lá na Gênesis, no capítulo 18. Esse aqui é na segunda parte, são 27, que é assim tempos de regeneração, mundos regenerados. Assim, ele trata né, o texto falando de algo muito importante em relação à saúde mental. E nessa fase que a gente está, por que a Joana de Ângeles trouxe tantos livros, essa obra, né, essa série psicológica dela? O Haroldo nos trouxe esse questionamento, né? E é justamente por conta da necessidade atual. Aí, nesse texto, que é longuíssimo, a gente né, deixa como sugestão de consulta para as pessoas, ele fala da questão da loucura, sabe? Dos desequilíbrios, dos transtornos mentais, da quantidade assim, enorme né, de pessoas que não estão se cuidando, assim, né, como nós aqui, né, que estamos em busca né, do lado da saúde mental. Então, aqui também, assim, depois a gente lê, tá? Tem um trecho aqui desse livro que eu pretendo destacar. Mas agora, já que eu já falei bastante sobre essas questões, a gente quer te ouvir, né? E quer saber, assim, o que é que você pensou para a gente na noite de hoje, né? Você com todas essas vivências e, assim, sempre tão bem inspirado, né, minha mediunicamente. Jesus te envolva cada vez mais, tá? E dando boas-vindas às suas equipes espirituais, né? E as nossas equipes aqui do Papa, né? Que junto com as suas possam trazer aí o melhor para todos esses irmãos lindos e que as equipes deles estejam aí também a nos acompanhar e me inspirar cada um, tá? E aí, só lembrando, a moça que falou com a gente do filho autista lá atrás, depois se puder falar novamente, tá? Que eu não vou mais conseguir subir. Se quiser, assim, fazer alguma colocação, esteja à vontade, tá? E aí, ó, Nelson, faz sempre sentido, você nos habituou ao melhor. Nossa, que lindo, Henrique, adorei, excelente, concordo com você. Boa noite, gente. Então é isso, tá contigo, tá? A bola está com você. Depois, qualquer necessidade é só falar. Eu separei aqui, eu sempre
quando eu participo desses bate-papos, assim, dessas conversas, para a gente estar sempre trocando, eu trago alguns pontos aqui que eu acho importante para a gente pensar, para a gente trocar, para a gente refletir, e para eu aprender, eu, Nelson, para a Tereza também, que a gente está aqui junto, e todos nós que estamos aqui ao vivo, participando de alguma forma, tentando instigar um pouco o tema proposto. E o tema de hoje é saúde, mas não a saúde que a gente conhece, pura e simplesmente, do corpo físico, mas a saúde mental. E a questão da saúde mental é basicamente, ou resumidamente, a saúde do espírito. Tá aqui, ó, cabeça e coração, sentimento. E o grande questionamento que eu quero trazer é, normalmente a gente é bastante preocupado, e ainda bem que somos, com a saúde física. Com o passar da idade, a ciência evoluindo, a gente tem qualidade de vida, a medicina vem avançando, e que bom que a gente tem hoje todo esse amparo médico, medicamento, e a gente pode buscar atrás de uma melhor qualidade de vida e vida longa com muita qualidade. Mas e a saúde mental? E os nossos sentimentos? A pergunta que fica. Será que a gente trabalha aqui dentro o nosso emocional? Interrogação. Será que a gente está preocupado em, de vez em quando, não é sempre não, tá, gente? Mas de vez em quando se perguntar, parar um pouco, puxa o freio de mão da vida, dessa correria enlouquecida que todos nós vivemos de uma forma ou outra, puxa o freio de mão da vida e se questiona, como é que eu tô? Será que vocês já se perguntaram hoje, como é que eu tô? Como é que está a minha vida agora? Nessa última semana, puxa só agora, os últimos dias, essa semana. Como é que está o meu estado emocional? Como é que está a minha vibração? Como é que eu estou mentalmente equilibrado, desequilibrado? Eu estou mais para positiva, para negativa? Eu estou mais ali no meio? Porque a partir de buscar alguma coisa diferente. Como a Tereza trouxe aqui de início, e eu acho que veio muito bem a calhar esse trecho do livro Desperte e Seja Feliz, que a Joana nos fala sobre oração. Oração também é saúde. Essa vibração que a Joana falou aqui, nessa onda de amor, através da oração a gente tem a oportunidade de entrar em contato com o alto. Será que a gente entra em contato com o alto? Interrogação. O suficiente com o teu mentor. A gente esquece que tem um mentor, gente. Temos um mentor todos nós. Eu tenho o meu, a Tereza tem o dela, vocês que estão me escutando, todos nós temos. E a pergunta que fica é: a gente está dialogando, está trocando, está se conectando? Interrogação. Com essa luz, porque esse mentor é um espírito de luz, que já é o encarregado de tomar conta, de planejar, preparar, estar conosco o tempo todo nessa vida, nessa encarnação. Se conectar com o nosso mentor também é saúde. Saúde mental, saúde do espírito, buscar essa vibração e esse processo do médico interior, como a Joana falou aqui, que é buscar nossa saúde de dentro para fora. Porque, desculpa, Tereza, você me interrompe, tá, Tereza? Se deixar, eu vou falando, sabe que eu Tá, falo, né? Então, eu tô anotando, é que a nossa irmã Carla, né? É Carla Godinho, ela comentou aqui de uma condição, né, atual dela, e eu, assim, eu estava aguardando aqui um momento que eu pudesse, né, te falar, por isso que eu estava anotando. Mas se você me permitir, antes que pode a me gente, né, vá interromper, adiante, por eu favor. vou aqui, ó. A Carla falou o seguinte: ela tem transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico e transtorno de personalidade borderline, né? Borderline. Além de ter um filho autista. Aí ela falou assim, que falaram para ela que pode ser por não trabalhar mediunicamente, né? E mesmo assim ela tem dúvidas, porque é devido a alguns traumas do passado também, ela, né, imagina que pode ser. E ainda assim ela está procurando a razão, seja ela psicológica, né, ou espiritual. Eu acho que ela veio realmente assim conversar com pessoas assim de forma muito assertiva, viu? Ela foi bem direcionada para vir aqui. O que você poderia comentar para ela, né? Assim, enfim, a nossa querida irmã que está aí nos acompanhando. E essa pergunta, Carla, foi muito pertinente para você. Tomara que a gente consiga responder, e não só, porque isso é um processo muito normal até, constante para quem é trabalhador de casa espírita, onde recebemos constantemente, de alguma forma, mais ou menos, pessoas com diversos tipos de transtornos
diversos tipos de processos a nível da psique em desequilíbrio, complexos, e muitas vezes aonde a psicologia ou a psicanálise, enfim, em geral, o que a academia, o que a medicina consegue trazer de respostas e medicamentos, que às vezes sim são importantes, não estou diminuindo a importância, ok, pessoal? Só que ainda assim não se consegue encontrar a solução para algumas questões que vêm de foro íntimo nessa conexão com o lado espiritual, sim, não todas as vezes, atenção, tá, gente? Mas processos mediúnicos, de alguma forma desregulados, desestabilizados, desarmonizados, aonde as pessoas acabam sofrendo e sofrendo muito por causa de uma mediunidade que não está muito bem afinada ou alinhada, vou colocar assim, porque é difícil a gente explicar em palavras, pura e simplesmente, porque são processos muito íntimos, não existe receita de bolo, de uma forma geral, mas é claro que dentro da doutrina espírita a gente tem essa oportunidade e muita informação do aspecto mediúnico para buscar esse equilíbrio, para buscar essa harmonia, para aprender a lidar com a nossa mediunidade e, naturalmente, o processo de alguns transtornos podem ser resolvidos também, ok? Nem tudo é espiritual, mas muito é espiritual. Muito é espiritual. Principalmente em processos de mediunidade, onde a gente... Eu dei o meu exemplo ainda há pouco, falando, onde nós viramos joguete. Porque a espiritualidade, principalmente quem está vibrando no mal, às vezes compromissos que nós temos no passado, se aproveitam dessas brechas, desses desequilíbrios, da nossa ignorância ou falta de conhecimento nesse sentido, e aí sim se conectam e nos perturbam através dessa brecha que nós realizamos. E como é que a gente pode resolver isso? Conhecimento. É através do conhecimento, que é esse conhecimento que nos liberta, que a gente aprende a lidar com com o nosso processo mediúnico. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo filtrar e se enquadrar para não sofrer mais. Não sei se ficou mais confuso ainda, Carla. Escreve aqui se você tiver mais alguma dúvida, tá? Ela colocou algo aqui assim que eu acho importante, né, da gente destacar, porque o caso dela, lamentavelmente a gente entende, né, que assim é de muitos outros, né? Existem muitas pessoas passando por situação semelhante, sim. E o que você falou em relação assim às influências e a forma como a gente às vezes, né, sutilmente já está ali sendo bastante influenciado, é muito assim claro, assim, é muito comum e real. Nós trabalhamos mediunicamente já há muitos anos também. Né? Eu estou na doutrina desde menina, porque minha mãe tinha mediunidade assim, sem assim, direcionamento, né? Assim, de educação, realmente, de desenvolvimento, né? Mais saudável. E meu pai sempre a socorria ali junto à Federação Espírita Pernambucana, e eu já começava a observar esse lado. E aí comecei a perceber que, claro, que eu também tinha essas sintomatologias. Minha mãe, ela teve diagnóstico de esquizofrenia e tomava muitas medicações por não cuidar. Né? Então, eu, graças a Deus, hoje estou aqui, nunca tive nenhum diagnóstico semelhante, a mediunidade é bastante ostensiva, mas a gente trabalha muito e busca muito, está sempre estudando, mas não por isso, existem situações onde às vezes as pessoas assim de fora percebem, né? Que às vezes a alteração realmente assim se dá pelos nossos receios, sentimentos às vezes, né, assim, comuns de tristeza, as brechas são muito sutis, como falamos, a gente não tem que se cobrar, né? A gente tem que se conscientizar, como você disse, se elucidar, né? Às vezes, assim, realmente ocorre, se não tivermos a companhia de alguém que tenha essa sensatez, a lucidez e um certo conhecimento, podemos ser ainda confundidos com pessoas, né, com distúrbios mentais. Ó, ela falou há pouco que para mim o pior é o pânico, pois muitas vezes quer realmente assim eliminar essa dor que né, que ela sente na vida. Ela às vezes, né, tem esses pensamentos, sabe, gente? E aí ela diz, tenho medo de trabalhar a mediunidade. Mesmo sendo espírita, eu tenho medo de espírito. Minha família toda tem um lado mais mediúnico, apesar de não serem espíritos. Ó, eu aí vou me permitir falar e vou passar para ti, Por tá? Mas eu favor, só quero dizer o que por você. favor. Assim, medo é normal enquanto desconhecido é o que precisamos realizar. Quando a gente começa a conviver, se torna tão natural. Assim, as nossas ansiedades, nossos receios, nossas dúvidas, elas vão sendo minimizadas gradativamente. Então, se você tem essa oportunidade, irmã, tenha certeza que, do meu coração, eu te desejo que você, assim, busque um caminho
assim, através aí do apoio nosso, claro, pode contar, mas que te seja o mais assim tranquilo, confortável e confiável possível, uma casa séria, assim, com estudos assim regulares, né, com acompanhamento, porque dessa maneira, olha, a sua felicidade, o medo vai se transformar, sabe, numa força, numa coragem tão grande. Não é que ele deixe de existir, não, ele é importante que ele exista entre nós, né, em nós, mas ele vai realmente assim levar para você uma qualidade de vida incomparável. Se nos trabalharmos mediunicamente, traz assim saúde de fato, equilíbrio, sabe? A gente começa a lidar com tudo de uma forma que a força que a gente não imaginava que a gente tem, ela eclode, sabe, de nós. Então, se você puder, assim, sabe, dar o primeiro passo, eu te asseguro que você vai ser uma das pessoas mais, assim, sabe, gratas e contentes, assim, com tudo que a vida lhe propiciará. Mas tem que partir de você. É autocuidado, né? É uma decisão sua, tá? Eu desejo o melhor, tá? Então, Nelson, gente, estou emocionada. É tão bom quando a gente conversa, né, assim, sobre sentimentos, né, sobre a realidade, né, das nossas, né, assim, almas, irmãs e amigas, né, dos nossos semelhantes. Ai, que noite ótima. Então, continua, por favor, tá? Não, Desculpa, eu, falei eu, eu, eu demais. assino embaixo, verdade, tudo que você falou e essa resposta que você deu para Carla, eu assino embaixo, não tenho praticamente nada a acrescentar, só falo, quero pontuar duas coisas aqui, que é só para ilustrar, que eu gosto muito dessa coisa do medo, como na nossa vida em geral e também no processo mediúnico. O medo é o seguinte, vamos imaginar aquele quarto escuro, fechado, que a gente abre a porta e aquele breu, a gente não faz ideia o tamanho do quarto, se tem ali dentro um leão, se tem um ursinho de pelúcia, se tem um, sei lá, uma coisa assustadora ou se tem algo bonito. Porque é um breu, né? Tá fechado, tá escuro. Então é natural nesse processo, nesse instinto de defesa, a gente, opa, pera lá, o que vai se passar aqui? O que esse quarto tem? Não quero dar um passo à frente, eu tenho medo, não sei se eu vou pisar agora aqui e vou cair num buraco. É trazer à luz o conhecimento. Através desse momento, a gente vai acendendo a luz desse quarto e vai entendendo o que está na direita, o que está na esquerda, o que está na frente, o que está em cima, o que está embaixo. Por isso que nós precisamos dessa educação, como a Teresa falou. É através da educação que a gente vai conhecendo e nesse processo desse conhecimento, como a Teresa falou também, ressaltando o que ela disse, nós transformamos complicação, problemas, toda essa questão que é de arrancar o cabelo e nos deixa mal hoje em dia, em benesse para nós próprios através da disciplina da educação mediúnica, através do saber lidar, a gente consegue transformar problema em mais do que solução, em felicidade, em prazer, nesse trabalho, nesse desenvolvimento mediúnico. Claro que não é de um dia para o outro. O processo é lento, é devagar, não, a gente não como é que é? Faz um upload e baixa a mediunidade, baixa o conhecimento todo. É aos pouquinhos, é gradual. Mas nessa caminhada também é reconfortante, essa caminhada é estimuladora, essa caminhada a gente vai tendo respostas passo a passo conforme a gente vai caminhando. Então, o que eu tenho só para falar aqui para Carla e para todos nós, e eu falo sempre isso, vou repetir, é o seguinte: mediunidade tá com problema, tá te abalando de alguma forma, tá mexendo com você no seu dia a dia, porque às vezes isso balança de uma forma tremenda que a gente não consegue mais nem trabalhar direito, ter as nossas atividades, porque isso nos perturba. O que eu digo sempre é, número um, vamos terminar com esse sofrimento. Vamos conhecer o suficiente para organizar a casa. Depois disso, num segundo momento e muito naturalmente, a gente pode se aprofundar cada vez mais e trabalhar mediunicamente em favor do próximo na proposta de Jesus, que é a mediunidade com Jesus, aproveitando essa ferramenta que nós somos médiuns para desenvolver o amor, desenvolver a caridade no auxílio ao próximo também. Mas o passo número um, gente, é vamos parar de sofrer, tá? Isso depende, sabe de quem? Depende de nós. Depende de você buscar dar esse primeiro passo, como a Teresa falou. Gente, Continuo, Teresa? Posso ai, trazer mais um tema aqui que eu separei ou você quer falar alguma coisa? vai, comenta, por favor. Depois a gente volta para interagir mais. Já tem pessoas também comentando já outros, né, Posso? aspectos. A Salete está aqui, ó. Já comentei bastante de mim com você, mas ando preocupada para dormir, tem que tomar remédios, enfim. Tem o Rick, tem a Silvia, tem que abrir a porta e ver o que tem do outro lado. Às vezes
O desconhecido dá medo. Realmente, ela está só reafirmando, né, o que você falou. E o Henrique, não tenho medo de espírito, que são nossos irmãos, né? Mediunidade, autoconhecimento, sala mediúnica, passe estudo e desenvolvimento mediúnico. Pronto. Comenta pra gente. E essa noite, assim, tá muito rica. Vamos embora aproveitá-la. Claro. Ah, a mudança da reforma íntima ali, né? Vamos lá. Então, o que você pensou mais? Assim? Qual foi o material que você lembrou agora? E Uma trazer coisa pra que gente. eu pontuei aqui, que eu acho importante, é quando a gente fala dessa questão de saúde, a gente fala de doença, a gente fala de cura. E o que a doutrina espírita nos traz de interessante nessa história? E alguns espíritos, como por exemplo Joana de Ângeles, traz um novo paradigma. E que paradigma é esse? É que a doença, esse processo de saúde, doença e cura, não vem mais de fora, vem de dentro. Joana de Ângeles bate muito nessa tecla, que é a desarmonia da mente, ou a desarmonia do espírito, a nossa desarmonia, que trazem as tais distonias emocionais e psíquicas, que geram duas coisas. Primeiro, ou a doença diretamente, que é o expurgo na carne, nós somos sim produtores das nossas doenças. Isso é muito novo ainda. Isso é uma coisa que ainda está em estudo. E nós espíritas, aqui, associações médicas espíritas, estudam e se aprofundam e se debruçam sobre esse tema cada vez mais, porque esse é um olhar muito inovador dentro da medicina tradicional, digamos assim. E aí a gente tem várias vertentes, como os processos de somatização, que já são de alguma forma aceitos, né? Quando o corpo fala, aquela história. E um outro sentido também, que esse é mais sutil, esse é mais perceptível, de uma forma geral, que é a tal da imunidade baixa, quando a doença se instala. E aí é interessante porque o pessoal corre para a farmácia normalmente para comprar vitamina C, né? Mas não adianta tomar vitamina C. Quem dera que na farmácia vendesse a vitamina para a alma, que é essa busca do equilíbrio, que é essa busca dessa harmonia, porque de alguma forma a nossa mente está desarmonizada, o nosso espírito está desarmonizado. Existe essa tal distonia emocional e psíquica que gera e é produtora dessas doenças ou baixa a nossa imunidade para a instalação dessas enfermidades. E eu quero fazer um convite aqui à reflexão de todos, porque eu faço de vez em quando essa reflexão também. É o seguinte: um resfriado, aquele resfriadozinho leve, que a gente pega de vez em quando, porque mudou a temperatura, eu não estava me alimentando direito, eu não estava com o pé gelado, não estava agasalhado o suficiente, teve ali aquelas fases do ano. A pergunta que eu faço é: quando isso aconteceu, tenta lembrar o último resfriado que você teve. Como é que estava o teu mundo íntimo? Interrogação. Será que a gente estava, de alguma forma, desarmonizado, mais preocupado, com angústia, com medo, com ódio, com raiva? De alguma forma, o nosso estado mental, como é que estava naquele momento que a gente pegou o simples resfriado? Estou pegando resfriado, gente, porque é meio que normal e natural. A gente está entrando e saindo, estamos vivendo no mundo e todas essas intempéries. Pergunta: será que não tem a ver de alguma forma, além do fisiológico, com o nosso estágio, com a nossa vibração? Que é exatamente isso que a espiritualidade vem nos trazer hoje em dia, esse novo olhar. Esse olhar que a doença não está lá fora, mas a doença está aqui dentro. E aí, quando a gente começa a entender isso, não sei se eu estou me fazendo claro, tá? Porque também é muito novo para mim. Acho que é novo para todos nós. Existe um outro conceito que a Joana fala bastante também, não só a Joana, tá? Mas vamos pegar aqui Joana, porque eu sou fã e a Joana veio aqui para a nossa conversa desde o início, que é a cura real, a história da cura real. Como é que acontece o processo da cura verdadeiramente? A cura vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Agora eu vou pegar um exemplo aqui que é bem sensível, mas nos faz pensar, tá? Um exemplo clássico, que é o cancro, ou aí no Brasil, o câncer, né? Aqui tem uma outra terminologia, o cancro, que normalmente, generalizando aqui, tá, gente?
nós vemos, no modo geral, enquanto sociedade, humanidade, a gente vê como se fosse aquele inimigo externo. Aquele inimigo externo que eu tenho que combater, que eu tenho que lutar, que eu tenho que vencer esse mal. Como aqui em Portugal se fala, é o bicho. Então é o bicho ali, eu tenho que combater o bicho, sabe? E aí, quando a gente consegue entender esse processo interno de saúde, doença e de cura, a gente passa a perceber que o câncer em si nada mais é do que a ponta do iceberg, que é só ali o que está para fora, que na verdade o principal, o conteúdo, o grosso, o forte, está lá dentro. Está lá dentro da onde? Está dentro de nós. E aí a gente pode, e claro, a gente deve fazer o tratamento que for fisiologicamente, quimioterapia, o medicamento. Atenção, gente. A medicina está aí para nos auxiliar, tá? Tem muita gente que acha que ou é 880, não, agora que eu virei espírita, eu vou buscar o tratamento espiritual. Busque também, também. Mas não é para abandonar os tratamentos físicos, o que a medicina nos oferece e está aí para nos oferecer. Os nossos avanços. Mas vamos lá. A questão é, se a gente não conseguir curar o que está aqui dentro, o que provocou esse expurgo na carne através de um câncer, por exemplo, vai voltar de novo, de uma maneira ou de outra, no mesmo local ou num local diferente. É o conceito, é o entendimento que a doença está ali para nos chamar a atenção, para dizer, para tudo. Puxa o freio de mão de novo, como eu disse aí há pouco, brincando, e olha para si. O que está de errado aí dentro? O que está de errado conosco? O que está desarmonizado? O que a gente precisa rever e questionar na nossa vida que levou a essa condição? Claro que, pessoal, vamos só lembrar o seguinte: nesse processo de reencarnações que todos nós vivenciamos, o filme é contínuo, tá? O que a gente está fazendo aqui é um take. Imagina o seguinte, agora aqui, vou pegar uma analogia aqui rápida para a gente entender. Imagina uma aquelas séries da Netflix, que tem lá 20 capítulos, vamos botar aqui. Essa vida aqui é um capítulo só, mas a história é do capítulo 1 ao capítulo 20. Então, comprometimentos que muitas vezes nós realizamos no passado podem sim, no próximo capítulo, no caso esse agora, ou num capítulo futuro, num processo de expiação, por exemplo, mas não só, são condições muito individuais, muito precisas. Não vamos generalizar, mas isso acontece também. Que agora a gente pode estar nesse capítulo da série, de alguma forma, colhendo o plantio que nós fizemos no outro capítulo. Porque o aprendizado é contínuo, do primeiro capítulo ao último. A gente tem um véu do esquecimento, mas a gente percebe também, através das nossas tendências, das nossas inclinações, quem nós fomos lá no último capítulo. Não precisa ser médium para saber, nem fazer terapia de vida passada para ter acesso. Olha um pouco para si, tenta se entender um pouco, que a gente percebe que tipo de inclinações nós temos, mais para a direita, mais para a esquerda, para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. E a saúde física, através do nosso perispírito, que aí a gente vai para uma outra seara, que dá uma continuidade nesse processo através das nossas escolhas que são realizadas nas nossas encarnações. Então, para que eu quis dizer tudo isso? Para o mais importante. E qual é o mais importante, penso eu? É olhar, é focar, não é para a doença do lado de fora, é para focar aqui dentro. E se perguntar, o que se passa no meu mundo íntimo? Como é que eu estou? Por que essa doença se instala? Por que essa doença apareceu? Por que essa enfermidade está aí? Ela está aí para nos mostrar alguma coisa. Então vamos parar e buscar, nos olhar e nos enxergar. Tira o foco só da doença. Sim, foca na doença, mas principalmente foca nessa saúde, na doença mental, na saúde mental. E essa busca, esse é o propósito e esse é o convite que a doutrina espírita nos faz através dessa espiritualidade de luz que reflete e traz todos esses ensinamentos, trazendo esse novo paradigma para a nossa vida, para essa nova reflexão. Fala um pouquinho, Tereza, por favor. Eu estou embebecida, gente. Eu estou emocionada. Eu estava me lembrando aqui de tantas situações, gente. Não dá para comentar, não, tá?
lá, depois aos poucos, quem sabe a gente marca para tomar um café aí virtual e a gente conversa aí individualmente com todos vocês. Porque assim, gente de Deus, é muito importante essa conscientização. Muito. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, como se diz, né? As causas nunca são somente físicas, gente. O envoltório nosso terreno, ele é transitório, né? E ele vem de acordo com os nossos atos, pensamentos e sentimentos, como ele falou dos capítulos anteriores na nossa série. E pense que a nossa série tem capítulos e mais capítulos ainda, né? Porque geralmente, né, em um só ali, né, em um só dos episódios, não dá conta não da gente realmente se ressignificar totalmente, né? A gente precisa ter uma prioridade central. É muito interessante isso, né? Eu acho que cada vida, se a gente for assim, analisar com bastante profundidade e sensibilidade, a gente vai identificar qual é, assim, em mim hoje, Ilzinha, né, aqui, a necessidade prioritária maior, assim, que tem. Então, digamos que assim, a gente tem essa questão do medo como prioridade, enfim, paciência. Eu até peguei um livro aqui que eu gosto que só, O Poder da Paciência. Tem uma história que veio aí, depois que se der tempo a gente comenta, mas nada que. Porque assim, tem muito esse lado da gente desistir. Eu falei agora logo, porque, enfim, é melhor tentar solucionar um problema do que tentar se desvencilhar dele, gente. Olha que interessante. Hoje em dia a gente descarta tudo, né? As coisas materiais. Quebrou, consertar para quê? Compra um novo. Aí relacionamento não tá legal, eu vou, assim, deixar de falar com fulano. Porque eu e ciclano já foi. Então, assim, é muito melhor. O que Jesus pediu? Reconcilia-se com teus adversários enquanto estás a caminho. Os nossos adversários, grande maioria das vezes, não são os outros, não somos nós mesmos. O convite que ele assim, nos traz aí dessa viagem interior do autoconhecimento é imprescindível, porque quando a gente se reconcilia conosco mesmos, autoaceitação, autoamor, autoconstrução, autoperdão, tudo é auto, gente. Aí você começa aí já uma nova etapa, você favorece a sua condição. E as doenças físicas geralmente são, né, somatizações nossas. Você falou, é perfeito. Tem até um livro, ele traz uma parte que na internet a gente coloca causas emocionais das doenças. É bem comum. E assim, muitos. Oi, Carlinha, querida, que bom que chegou. Carlinha está lá nos Estados Unidos, amiga minha de infância, gente. E que, inclusive, a mamãe, né, que é dela, né, da Sandra, mas que eu também adotei como mãe, amiga e irmã mãe, ela retornou à parte espiritual há alguns meses, né, agora, recentemente. E foi através dessa doença que você nos trouxe também para a gente refletir, né, em relação às causas, né, uma doença que hoje acomete a muitos. E o que você disse realmente é fato. Às vezes, quando a gente não consegue aprender a lição que chegou, a lição se repete, né? Ela vai ter que, assim, uma hora, né? Que bom, querida, que está com a gente. Ô, Henrique, meu Deus do céu. Tudo que a gente percebe no outro está na gente, tá, Henrique? Saiba que é você que é fabuloso. Assim, então, gente, eu estou emocionada mesmo. Eu ainda agora, eu vou deixar só como sugestão, tá? Porque eu estava aqui nos bastidores, né, fazendo a preparação para o nosso encontro, e aí eu gosto muito dos livros. Veio quando você falou na dor e no sofrimento, aí veio esse aqui, Psicoterapia à Luz do Evangelho, né, de Jesus. É do médium irmão Alírio de Cerqueira Filho, tá? Enfim, a equipe espiritual dele. Tem um capítulo aqui, Evolução Espiritual, e no finalzinho ali, na metade, tem a diferença entre a dor e o sofrimento. Eu achei muito assim, legal, né, que a gente tem aí opções, né, de reflexões as mais variadas. Mas assim, como a gente recebe na doutrina, né, a dor às vezes é inevitável, às vezes vem de outras, né, reencarnações nossas e a gente até pede, né, pelo processo de depuração que precisamos, tá? Mas o sofrimento é opcional, ou seja, a forma como lidamos com ela. Como estamos nos cuidando? Olha aí a pergunta, né, que o nosso querido irmão nos pediu para que façamos a nós mesmos sempre, gente. O importante realmente não é o que nos acontece, mas a forma como lidamos com o que nos vem. Tem muitas pessoas, eu fecho minha conversinha de já, depois a gente conversa mais, que estão passando por processos de depuração física assim, fortes, estão em alas assim, de oncologia, em hospitais e tudo, e estão em paz. E eles estão tranquilos, e estão serenos. Às vezes a gente vai levar uma visita fraterna, né, ali, para levar força e tal, e a gente sai muito mais assim, né, abastecido. Nós saímos muito mais assim, recebemos muito mais gente, deles. Porque são pessoas que já encontraram realmente esse equilíbrio, esse ajuste. Não é assim, é a frieza. Não, ao contrário. O coração, geralmente, desses irmãos assim, tá quentinho, porque tá Jesus neles. Tá a fé em Deus e a certeza do porvir.
Porque nada é eterno, gente, tudo passa, e a gente está num momento de transição. Então, tudo que nos vem é para o nosso bem. Se chegou, vamos lidar com, assim, né, o equilíbrio que a gente, né, já consegue, não é o ideal, assim, mas é o que a gente já consegue, e vamos acreditar que nós estamos a nos melhorar, que aquilo ali está trazendo melhoras, porque está, viu? Então, sofrer, assim, ampliar a dor é, assim, também da nossa responsabilidade, né, Nelson? A gente precisa, né, trazer mais leveza, assim, para a gente. E essa saúde mental, né, espiritual, ela estará aí, né, se tornando, assim, o mais, assim, ajustada possível, né? A gente vai estar realmente no nível, assim, de sanidade mental e de, né, equilíbrio aí para lidar com tudo cada vez melhor. Tenho certeza que todos aqui, né? Olá, Ângela, boa noite. Ai, Nelson, estou adorando. Conversa mais, vai, quero Que te bom! ouvir, por favor. Também estou adorando. Tomara que o pessoal aí conosco esteja adorando também. Você falou do Arílio Cerqueira Filho, eu gosto muito dele também, gosto muito da leitura dele, das abordagens dele. Que bom que você trouxe esse livro. Não sei nem se eu li ele ou não no passado, pronto, mas já faz um tempo que eu não leio ele, mas eu gosto muito dele. E você falou num ponto que você trouxe dele que eu gosto muito também de abordar, que é essa história que até a gente tem que falar com calma e repetir, que é o seguinte: a dor é inerente à nossa escolha. Agora, o sofrimento, pessoal, é opcional. Puxa o cabelo aí, ó. Faz assim na cabeça. Bum, sai fumaça, dá pra ver. A dor é inerente, ela acontece. Ela vem muitas vezes nesse processo que nós necessitamos. Depende, tá, gente? Não vamos levar a regra, pura e simplesmente. Agora, o sofrimento está na minha mão, está na tua mão, está na mão da Tereza, está na mão de todos nós. Que é um pouco dessa exemplificação que a Tereza trouxe aqui, de pessoas que estão em estágios terminais, muitas vezes, em processo de dor, mas não estão sofrendo. Claro que não é fácil. A gente está falando aqui de questões extremas, individuais, e são processos, cada um com seu cada um. Mas a busca, é como a Tereza falou, é a busca do equilíbrio. E eu tinha apontado também aqui para falar um pouco sobre essa busca do equilíbrio. Porque não adianta aqui a gente ficar só martelando e falando na negatividade, nas coisas ruins. O importante é a gente tentar buscar as alternativas, os caminhos para a nossa melhora, para a nossa saúde, para essa busca de amanhã estar melhor do que hoje, de que hoje está melhor do que ontem. E aí o convite que eu faço para vocês é o seguinte: o questionamento sempre vai no questionamento, que é através do questionamento que a gente vai buscar se conhecer, esse autoconhecimento, se entender um pouco melhor nessa dinâmica de saúde, o que se passa comigo na minha vida. Então, perguntas. Vamos olhar um pouco para si e se perguntar se aí dentro, aqui dentro, tem algum sentimento, por exemplo, que vibre numa angústia, num rancor, numa raiva, num ódio, numa inveja, enfim, aquilo que não é legal, que a gente sabe que não é legal. A gente já, não precisa ser espírita de carteirinha, ser grande entendedor do Evangelho do Cristo, mas é esse sentimento que nos faz mal, que quando a gente vibra nessa faixa de raiva, rancor, angústia, ódio, a gente, inveja, enfim, tudo isso, a gente sabe que não está muito legal, que isso não bate muito bem. Uma questão também que dói ouvir isso, tá, gente? Mas eu vou falar para vocês. Dói para mim. Tomara que não vá doer tanto para vocês. É o seguinte: saúde mental é escolha, tá? Saúde mental é escolha. Tá na minha mão a minha saúde mental, tá na tua mão a tua saúde mental e da Tereza também. Tereza não tá livre dessa. É a mudança do comportamento mental. A mudança do comportamento mental é a mudança do nosso campo vibratório. Ah, Nelson, mas como é que eu faço isso? Na teoria, no livro, é muito interessante, é tudo muito bonito, mas no dia a dia, como é que eu trago isso para a minha vida, na prática aqui? Me dá uma luz, me dá um caminho. Pessoal, é o seguinte: novos hábitos, ou melhor dizendo, hábitos salutares para a gente trazer para a nossa vida. É quebrar o ciclo, é quebrar o padrão, é sair dessa zona de conforto que às vezes está quentinho, está gostoso, mas nos faz mal, tá? Enxergar e buscar trazer novos hábitos, por exemplo, no nosso pensamento.
E pensamento é vibração. E vibração é positivo ou é negativo. A matemática é simples. Então, ou a gente pensa e vibra naturalmente no positivo ou no negativo. E como é que a gente adoece sem perceber? Como é que isso acontece? E às vezes a gente nem se apercebe por que a gente está vibrando no negativo, porque já faz parte da nossa vida, já está no automático. A gente às vezes vive a vida inteira dessa maneira, com esses hábitos. Eu vou focar muito nessa palavra, tá, gente? Com esses hábitos antigos, maléficos para nós mesmos, não é para ninguém, não, é para você mesmo. Pergunta: você é do tipo, sem julgar, tá, gente? A ideia não é ficar julgando, só para você se questionar, para a gente se questionar aqui. Você é do tipo que às vezes senta na TV diariamente, porque já é habitual, e para ali 30 minutos, uma hora, para ligar a TV e ficar vendo desgraça, só se conectando com as coisas ruins do mundo, que existem. Ninguém está aqui passando pano e querendo ficar cego. Mas o quanto a gente se conecta com as guerras, com os problemas do país, do mundo, da política, de tudo que é negativo. O quanto você senta, às vezes, diariamente e perde o teu tempo com esse tipo de conexão. Meia hora, uma hora? Interrogação. Outra questão aqui. Será que a gente é daqueles que gosta de sentar? Eu gosto muito, tá? De sentar para tomar aquele cafezinho da tarde, comer aquele bolinho. Só que aí a gente gosta de sentar ali com um amigo ou com uma amiga para ficar comentando. Olha o entre aspas aqui, quem não está me vendo, tá? Para ficar ali comentando da vida dos outros, sabe? Fazendo aquele comentáriozinho. É sempre bom, o assunto é o papo é o vizinho, é a cunhada, é o fulano lá do trabalho, é aquele, sabe quem é? Ah, não sabe? Pera, deixa eu te mostrar aqui, esse aqui, essa fulana aqui, sabe? E aí, naturalmente, sem perceber, a gente já está julgando e já está falando mal do fulano ou da fulana, por exemplo. Sabe o que eu estou falando? Que é muito normal, tá, gente? O difícil é buscar essa contramão. Não se sinta mal se você é desse tipo. Porque esse é quase que o padrão, a nossa faixa vibratória. Mas a busca aqui é estar melhor. E a espiritualidade nos traz exatamente essa reflexão para nós, através da nossa escolha, e vou repetir essa palavra, a nossa escolha, fazer diferente, fazer melhor, não pelos outros, para nós mesmos. Está falando da nossa saúde. Claro que depois a gente vai de encontro com o próximo também. Tá? Mais uma pergunta. Como é que tá os nossos pensamentos em geral na vida? Será que é mais positivo? Será que é mais negativo? Será que a gente é aquele cara ou aquela pessoa muito pessimista? Ou é aquela pessoa mais positiva? Será que a gente é muito crítico às vezes? Crítico com o mundo, crítico com os outros e também crítico conosco mesmo? Que às vezes a gente gosta de pegar uma chibata e bater forte, sabe? Há uma diferença de cobrança e há uma diferença proativa, necessária, estimula, e a outra coisa é de ficar se culpando, se batendo, se martirizando, se criticando, e se que eu sou péssimo, que eu sou ruim, que eu não mereço, que eu sou uma porcaria, que eu sou um lixo. Vamos diferenciar, gente, calma, tá? Então, pergunta, será que a gente é muito crítico? Olha as perguntas que eu estou fazendo aqui para a gente estar atento nesse processo do autoadoecimento, tá? Dessa questão da saúde. Outra questão que é interessante da gente observar. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, ao redor dela, será que a gente é daqueles que bota a mão na cabeça e fala: ai meu Deus, mas que desgraça isso, olha só. Olha a palavra, desgraça, aquela coisa negativa, e o foco negativo. Ou a gente já consegue enxergar algo de positivo naquilo que aconteceu? Isso então é bem difícil, tá, gente? Compartilho com vocês. Bem difícil, mas atenção, há sempre o positivo, até no negativo à primeira vista. É para quem tem olhos de ver. Às vezes é difícil, eu sei, mas é possível, tá? Essa é outra pergunta que eu faço. Vamos lá, outra coisa. Quanto tempo no nosso dia a dia a gente perde se conectando com o problema? Com esses problemas que estão aí, e são problemas reais. É o problema do Brasil, o problema do mundo, é da guerra, é da política. E quanto tempo a gente está investindo em nós?
investindo em saúde, investindo em crescimento, investindo em pensamento positivo, em vibração positiva, em se conectar com essa luz que está aí. A luz está aí, se conecta quem quer, tá? Jesus está de braços abertos, teu mentor, a espiritualidade está aí, ó, o teu lado. O problema é que às vezes embaça tanto que a gente não consegue se conectar. Como é que a gente pode fazer isso, Nelson? Muda um pouco esses hábitos. Os mesmos 30 minutos, uma hora que você te perde sentado numa TV, pega 30 minutos, uma hora e investe em você numa leitura edificante, assistindo uma palestra, assistindo uma live como essa, que acredito eu, tomara, torço, dedos cruzados, que mexa na positiva conosco. Que essa é a nossa ideia de estar aqui. Mexer com o Nelson, mexer com a Tereza e mexer com quem nos assiste. É buscar um estudo sistematizado. Gente, quem quiser lá, fizer sentido o que eu estou falando, tem lá o meu estudo agora, de constelação familiar. Não só, tem 1 milhão de estudos por aí. Tem um estudo que eu terminei agora, de 54 capítulos lá, para quem gosta de estudar. O livro Renovando Atitudes. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, de renovar as nossas atitudes. É o livro do Hamed, psicografado pelo Francisco Espírito Santo Neto. Buscando esse Eu peguei encontro. ele também. Olha aí. Eu peguei ele também. Olha que maravilha. Tá tudo conectado. Olha que espetáculo. Desculpa, isso é muito legal. Isso é espetacular. Beijo, meus amores. Que bom, que legal. Eu terminei esse livro, eu terminei de estudar esse livro também, os 54 capítulos, tem 54 vídeos. Busca aí na minha playlist lá, capítulo por capítulo, estudando. A lição que saiu pra gente, né? Que foi aqui ainda agora. Depois que eu falei contigo do Zap, né? Eu falei, meu Deus, quais são os livros? Foi Quem são os regenerados? Porque a gente, né, tá falando justamente dessa fase de transição, né? Esses questionamentos íntimos, assim, parece que, né, ganham uma maior proporção e tudo, e a gente tá nessa busca, né? De chegar nessa fase da regeneração. Aí é tão lindo, gente, não dá pra gente ler assim tudo, mas vocês busquem esse livro, gente, é imperdível. Eu já presenteei tantas pessoas, eu tenho uma amiga lá que está em Brasília hoje, ela levou na última vez que veio aqui em Recife, assim, porque é o que a gente precisa, gente. Oportunidade de reflexão positiva. Ai, gente, estou emocionada. Ó, constelação familiar já tem. Muita gente aqui falando tudo de ótimo. Ai, Nelson, a gente precisa fazer Aí eu vou dizer, uma série, tá? Vamos fazer isso. Vamos embora, que não precisa ser Netflix, é aqui no Instagram mesmo, e a gente vai aí, né? Porque você tem, assim, muitas... Assim, as suas perguntas foram fantásticas, e eu venho me fazendo também. E esse lado que você destacou, gente, é auto-amor, autoaceitação. Não é autocrucificação, não, tá? Por favor, tá? A gente precisa, porque senão, ó, tudo é com a gente, tudo é início. O Alírio Cerqueira Filho também, ele tem um capítulo aqui falando justamente o que Jesus nos pediu, a questão do amor. E eu acho lindo quando ele fala, Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor, né, ao nos sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclamando-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Aí ele destaca uma frase que é muito conhecida de todos nós: o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, por isso sempre atormentado. Ui, ninguém aqui é egoísta, ainda bem, graças a Deus. Nós somos todos solidários, né? E por isso que a gente nunca se sente só. Mas, assim, o autoconhecimento é que faz com que nós percebamos isso em nós mesmos, tá? E que quando a gente percebe algo que ainda está precisando ser trabalhado, no significado, a gente percebe com esse carinho, assim, com essa justa medida do senso de humanidade. Afinal, somos todos humanos, estamos todos em construção, né? E isso é lindo, é ótimo, é maravilhoso, gente. Olha aí, focar no que temos, né? Ao invés de focar na falta, na reclamação, na queixa. A gente precisa focar na gratidão. Que bom, meu Deus. Apesar de 56 aninhos que a gente vai completar agora, no dia 28 de fevereiro, e por favor, reze por nós que precisamos, estamos aqui nos sentindo como crianças, abertos, né? As nossas crianças interiores aqui estão abertas a aprender, a se trabalhar, a se transformar, né? A gente quer que elas adulteçam, tá? Mas não necessariamente assim 100%. Deixa elas aí um tantinho ainda perto da gente, porque assim, isso é muito legal, gente. A gente tá, assim, em fases de renovações, transformações sempre, mas é uma escolha nossa. É como o Nelson também falou, depende de nós, né? Aquela música de Filhada de Ano, depende de nós. Nós precisamos, sabe, nos amar,
como Jesus nos ensinou. Esse realmente, assim, é o mote, né? Dessa questão para a gente se tornar cada vez mais saudáveis, mais felizes, mais plenos. A planificação íntima, gente, é perfeitamente possível, tá? Para todos nós. Tem outro livro ótimo, Jesus, o maior psicólogo já existiu. Eu tenho também ele, gosto muito. Eu destaco desse livro A Revolução do Amor, que Jesus trouxe para a gente, que ele revolucionou, né? E está revolucionando até hoje. E nós, como estamos nós a nos revolucionar? Será que estamos ou estamos somente a estacionar, a esmorecer e a reclamar? Ai, nada presta, não sei o que não, minha gente. Sacode, como ele disse, né? Vamos sacudir, porque geralmente o açúcar está embaixo, né? Que nem no café, que é gostoso, mas se a gente não mexer, o açúcar fica lá, ó. Vai ficar só assim, aquela parte mais amarguinha. Não, adocicar a vida, nos adocicarmos, né? Sempre. Então, Nelson, querido, olha, eu ainda quero te ouvir, lhe deixa a vontade para trazer. Eu só te peço permissão para ler a mensagem que nós sempre trazemos dos irmãos queridos, né, que dirigem os nossos trabalhos com o tema, né, a temática. Que aí, quando eu te passar, você pode comentar também e tudo. E vocês, meus amores lindos que estão aí, olha, quem está chegando aí, por favor, se puder seguir o Papo de Espírita, tá? E sejam sempre conosco. Diariamente tem outros e outros colegas incríveis, com temas ótimos, com trabalhos fantásticos, tá? Acompanhem. E nós estamos sempre às sextas, tá? Próxima semana tem um rapaz que já entrou aí ainda agora, André Couto. Ele é ótimo, gente. Ele tem, assim, um lado musical, assim, sabe? É músico profissional, mas hoje só atua espiritualmente, então, com a música, né? Entre outros trabalhos. Então, assim, vai ser uma live bem leve, bem agradável. E esse mês ainda teremos também outras pessoas muito legais, tá? Aos poucos a gente vai comentando e convidando vocês. Ó, cuidando da saúde mental. Veio assim, tá? Como se fosse assim, tudo que você já nos trouxe, assim, um resumão para destacar. É incrível. A psique humana, em sua complexidade, necessita de inúmeros cuidados. A onda mental que nos guia, a falta de lucidez, a ausência de fé, de esperança, nos conduzem a níveis de desajustes severos. Muitos irmãos se desarmonizam, se desequilibram, muito frequentemente. As lutas íntimas são imensuráveis. Todos nós recebemos condições para nos autoconhecermos, nos autodepurarmos. Porém, poucos se cuidam como deveriam. A saúde mental é basilar, é essencial. Ao darmos atenção aos nossos sentimentos, às emoções, às dúvidas, os receios, nos colocamos como seres em construções, em aprimoramentos espirituais. A mente, sustentáculo do ser. As inteligências cognitivas, emocionais e espirituais se coadunam. A autoeducação emocional, a autoevolução moral, a autoconscientização do ser, né, elevam os padrões vibratórios, favorecendo a todos com os quais convivemos. É porque quando a gente está bem, né, a gente só oferece o melhor, né, gente? Peraí que eu já leio, tá? Eu acho que o Henrique fez um comentário. Ai, tá gostando, Cândida? Tá gostando bem, estamos amando. Aí continua a dizer assim, as lutas interiores refletem em nossos exteriores. Tudo que ele já falou, gente. Não dá novidade nenhuma até agora. Cuidemos das nossas psiques, das nossas essências, para que, ao nos relacionarmos com os outros seres, ofereçamos condições melhores. Mais equilibradas, né? Ofereçamos porções mais equilibradas. Gostei dessa frase? Ajustadas, né? Que sejamos os que se cuidam, se preservam, se amam. Os autocuidados diários derivam dos auto-reconhecimentos, das autoaceitações, das autoconstruções inevitáveis, né? Tendo como consequências naturais convivências mais harmônicas, tolerantes, respeitosas. Oferecer o que gostaríamos de receber, né? Oferecer mais amor, calor humano, empatia, solidariedade, bondade, que sejamos os que sabem das realidades, promovendo níveis maiores de felicidade, abrindo as portas das caridades para toda a humanidade, que necessitam de, tão necessitadas, né? Que tanto necessitam de fraternidade, para que o projeto divino seja realizado em um mundo mais regenerado, como Jesus, nosso mestre, exemplificou, ensinou, elucidou. Amando-nos, cuidando-nos, elevando-nos, alcançamos as bem-aventuranças e as plenitudes de bonanças. No reino de Deus, repleto de confianças. E o reino do Pai faça-se intenso em cada um de nós, saudavelmente em toda a gente, amigavelmente em cada mente, traduzindo calorosamente o bem maior comum infinitamente. Aí ele se despede dizendo assim, bons trabalhos a todos vocês, boas aventuranças a crescer, boas maneiras de viver,
com a saúde mental a se desenvolver para o melhor, para todos acontecer. Vamos fazer valer? Vamos adultecer? Ai, me arrepio. As crianças interiores que em nós estão a prevalecer? Vamos nos felicitar com os resultados que indubitavelmente iremos alcançar? Vamos aproveitar a vida que recebemos para brilhar? Olha aí o que o Nelson trouxe à luz, né? Que brilhemos, gente, como Jesus pediu, né? Que brilhe a vossa luz. O brilho do Senhor Jesus ao nosso dispor. Paz e bênçãos e muito amor sempre, né? Amor do Senhor. Ai, tô com nozinho, gente. Daqui a pouco a gente risada, tá? Mas assim, de emoção boa. Que coisa boa de sentir, né? Esses trabalhos, gente, todos os que o Nelson, né, assim, desenvolve e oferece para a gente. O que todos vocês, ó, o Wildo Martins, um trabalhador da Seara do Cristo, incansável, fantástico, precursor dessas lives aqui pelo Instagram. Ele vai, assim, de manhãzinha, conversar com as pessoas às 6 da manhã, depois, assim, durante o dia, posta bastante, tem as lives encontros com os convidados à noite. Gente, olha, que possamos refletir sobre tudo que ouvimos hoje, muita paz e luz. Muitas pessoas, a Leilinha, né, falando dos aprendizados e tal. Gente, somos todas nós. Eu tô aqui, assim, embevecida. Eu tava pensando o seguinte, sabe? Só para, assim, encerrar essa minha participação de hoje, passando para ti para suas considerações todas, que sejam finais, enfim, mas marcaremos outras, tá? Tudo que vem para a gente, não vem por acaso, mas não vem mesmo. Trouxemos aí agora nos nossos, né, assim, na nossa casa mental, aqui que está, né, assim, em evolução, cenas de convívios com pessoas que nos trouxeram muitas dificuldades, sabe? Tivemos um convívio assim mais íntimo com uma pessoa que tinha assim uma oscilação de humor muito grande, que tinha assim um nível de exigência, uma assim complexidade assim em relação à sua forma de agir, de sentir e de interagir com todos. Então, na época, nós nos, assim, sabe, ressentimos um pouco e estranhamos, nossa, imaturidade emocional, né? E questionamos, mas por que com tantas pessoas no mundo? Justamente essa eu atraí para pertinho de mim e tal e tal. Ai, ele gosta tanto de mim, é uma pessoa que eu sei que gosta de mim, mas ele me trata às vezes com tanta rudez e tal. Era algo que para ele era uma reação natural, porque assim, os transtornos, né, gente? E tem um lado também mediúnico. Então, hoje, eu aqui diante de todos agradeço a presença dessa pessoa. Tanto me elucidou. Se eu não tivesse convivido, eu não teria hoje esse entendimento um pouquinho melhor sobre o que é realmente esse sofrimento interior das pessoas que evitam se cuidar, evitam cuidar da saúde mental, porque era uma pessoa que resistia e não queria se cuidar, não queria se terapeutizar, não queria saber, era assim, pronto, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, aquela síndrome da Gabriela. E essa é a pior opção pra gente, sabe? Quando a gente tem algo que a gente já identifica e entende que precisa, gente, assim, buscar. Busque e acharei, né? Buscar e achareis. Bater e abre-se vos Bater porque o movimento tem que ser nosso, da gente ir atrás. Então, que nós possamos, sempre, sempre, cada vez mais, reconhecer o que temos, agradecer por tudo que temos e o que ainda não temos, acreditar que teremos. Porque vamos nos colocar como pessoas capazes, que somos, porque somos, de realizarmos o melhor. E tudo que nos vem de acordo com a nossa necessidade para o nosso aprimoramento. E é isso que é o mais legal da vida. Como é bom poder aprender e crescer, gente, sair um pouquinho melhor do tamanho do grão de mostarda, né, Nelson? O nosso, assim, né, momento de melhorar. Mas, assim, mais do que suficiente, que é para a gente, né, prosseguir para os outros e outros, né, assim, capítulos, enfim, episódios da nossa vida. Adorei, querido. Ai, tô tão contente. Então, ó, tá com você, tá? E que Jesus seja sempre assim, como você traduz que ele é para você, né? Esse mestre que te orienta, que te guia, que te inspira realmente, viu? Que coisa linda de viver. Te amamos. Oh. Olha aí, maturidade e equilíbrio emocional, gente. Muito bom, né? Olha, maturidade e inteligência emocional, equilíbrio e autoconhecimento. É isso aí. Muito lindo. Josino, gente. Sejam sempre bem-vindos. Assista a gravação, viu? Que daqui a pouco a gente vai salvar quem chegou agora, porque desde o início essa live, ó. Show de bola. Eu vou abrir aqui para o pessoal que está nos acompanhando um pouco dos nossos bastidores aqui com a Tereza. A Tereza propôs aqui esse nosso encontro e sugeriu o tema. E eu sugeri o tema foi essa questão da saúde mental. E pronto, de cara eu aceitei, faz todo sentido, eu gosto de falar e está realizado.
Só que não tem script nenhum, não tem pauta nenhuma. A pauta é eu anoto aqui meia dúzia de coisa e agora a Tereza uniu, mas o mais engraçado é a gente ver a conexão se realizando. Provavelmente a gente deve estar em desdobramento, sentando, elaborando, porque é assim, nem, acho que nem que se combinasse ia ficar tão ajustados os tópicos, né? Impressionante, né, Tereza? Você falando aqui, eu falo, não, peraí, ela está adiantando, já está, ele está lendo aí, né? Tem uma câmera aqui, ó, no papel. O que eu quero falar aqui, que você abordou, para a gente ir finalizando, que já passamos mais de uma hora, eu quero falar sobre algumas terapias que nos ajudam nesse processo de saúde mental. E uma delas é o amor-terapia. O amor-terapia, a terapia de Jesus, que é o amar. O amar, que é o nosso grande desafio. Estamos aqui todos para aprender a amar. E o processo da terapia, nessa busca do encontro com o eu, na melhora do nosso ser, desse crescimento, pouco a pouco, passo a passo, também, ou se não, quiçá, é necessário, ideal e altamente recomendável o amor para com os outros, mas também para consigo. Resumindo, é trazer pequenas doses de amor para a nossa vida no nosso dia a dia. Mais um questionamento que eu quero trazer para vocês. Te pergunta todo dia, como é que eu posso amar mais? Te pergunta, como é que eu posso amar mais? Como é que eu posso amar mais o próximo que eu vou ter de encontro? É a minha família, meu vizinho, é no trabalho, é no ônibus, é onde for. Aquele que chega na minha psicosfera, no meu universo, que a gente tromba. Pronto, esse que a gente tromba na rua, na nossa vida, como é que eu posso amar mais? Porque eu tô aqui para aprender a amar. Interrogação. E outra, tão importante quanto, como é que eu posso me amar mais? Como é que eu posso me amar mais? E assim, aos poucos, nessa busca, quando a gente tem essa proatividade, gente, a espiritualidade de luz, a gente se conecta com a luz e a gente multiplica amor. Multiplicar amor é ser luz e que nós sejamos luz. Só depende de nós. Aqui a Tereza falou ainda há pouco, é o nosso esforço, é a nossa vontade, é só querer. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível, é diferente, tá? A proposta de Jesus aqui não é fácil, pelo menos para mim não é, tá bom? Acredito que ninguém aqui, mas sendo fácil, sendo difícil é para cada um. O importante é que é possível, dá para chegar lá, porque se não fosse possível, ele não ia lançar algo utópico para todos nós. O modelo, por isso que é um modelo, ele representou, exemplificou na carne um modelo que é possível. Ninguém falou que vai ser molezinha, que vai chegar lá e vai tirar de primeira. O processo do aprendizado contínuo, aos poucos a gente vai aprendendo e vai chegando lá, mas aí depende da gente dar o primeiro passo. Não adianta a gente ficar aqui, eu ficar aqui com a Tereza, a gente criar um grande grupo aqui para a gente ficar estudando profundamente o Evangelho e a gente, é verdade, o amor é muito importante, a amor-terapia, e aí a gente desliga a live aqui, cada um vai para sua casa e o que, que mudou? Não mudou nada. E o que, que vai adiantar? Nada. Só conhecimento a gente tem que colocar na prática. Tem que buscar esse, por isso que eu sempre puxo essa veia, no dia a dia. Então, como é que amanhã, quando você acordar, te pergunta, como é que eu posso amar mais? Pergunta para você, como é que eu posso me amar mais? Vai lá para o espelho, olha para a tua cara, olha no teu olho e conversa contigo mesmo. Não é papo de maluco, não, é papo de amor, papo de auto-amor. Se ame, vamos aprender a amar. Outra terapia aqui, para não me alongar muito, é a terapia do bem. É fazer o bem sem olhar a quem. É ter paz de consciência, é ter essa saúde emocional e psíquica. É buscar essa alegria interna, essa alegria conosco mesmo. Buscar a tal da plenitude, que Joana de Anjos fala muito. Buscar essa saúde integral. É através do nosso esforço. O mesmo esforço que a gente faz lá na farmácia, comprar vitamina C para melhorar a imunidade, faz o esforço também para a tua vida, para esse equilíbrio. Busca algumas ferramentas como a gente deu aqui, essa observância do seu eu e principalmente
criar novos hábitos salutares. Vamos sair desses hábitos que não estão dando certo. Não está dando certo, gente. Não está muito legal. A representação que a gente tem são essas doenças na carne. Esse expurgo, muitas vezes, é o mal-estar, é não estar bem, não estar harmonizado. Claro que a vida não vai ser só de felicidade, tá, gente? Sem utopia, com muito pé no chão. A questão, sempre me alongando, uma coisa leva a outra, né? Mas já vou terminar, prometo. A questão da tristeza, pode ir, pode ir. A questão... a questão da tristeza, por exemplo. Tem muita gente que acredita nessa utopia de internet hoje em dia, mais do que nunca, de Instagram, que vai lá e vê o Instagram do fulaninho, da fulaninha, e fala, meu Deus, isso aqui, a minha vida é uma desgraça, olha a vida do fulano, eu queria viver lá, só sorriso no rosto, aquela família linda, maravilhosa, só comendo em restaurante bom, comida bonita, viajando para lugares lindíssimos, e projetando aquela felicidade imensa, e você olha para você e fala, nossa, mas minha vida não é assim, eu tô meio triste. Pessoal, primeiro, não vamos confundir palco com bastidor, tá bom? Porque na internet é uma mil maravilhas. Adoraria viver aquele mundo também, tá? Palco e bastidor, atenção, não vamos confundir. Número 1. Número 2, estar triste faz parte, é normal, tá bom, gente? Nem todo dia faz sol, nem todo dia a gente vai estar num momento como esse que a Tereza vai estar feliz e contente. Eu estou feliz e contente aqui também, super animado. Talvez amanhã alguma questão aconteça na nossa vida, uma má disposição, o nosso estágio emocional esteja abalado e a gente vai estar mal. E não tem problema nenhum, tá bom? A tristeza também vem, mas pessoal, vamos deixá-la passar. Não se apega. Vamos ter atenção e cuidado com o cultivo dessa tristeza, que muitas vezes a gente fica ali remoendo e mergulhando mais profundo, e mexendo ali, mexendo, sem necessidade nenhuma, tá? Aí vem outro conceito que a Joana de Ângeles traz, que é muito interessante, que é o tal do sofrimento voluntário. Quanto a gente gosta de um sofrimentozinho, sem necessidade nenhuma. A gente que gosta de se meter lá no buraco e ficar com a faca às vezes, sabe? Se martirizando, com a chibata batendo nas costas, e sofrendo, e postergando tristezas e sofrimento para a enfermidade. Enfermidade da mente, enfermidade do corpo. Fiquemos todos nós, como Joana iniciou essa leitura através da Tereza hoje no preparo. Oração. Oração também é saúde. É uma questão de escolha. Escolhe a tristeza ou escolhe a oração. Isso a gente consegue fazer. Principalmente no momento que está triste. Está triste? Se orar, vai mudar o campo vibratório do pensamento. Ah, mas eu não consigo no horário nesse difícil. Força a barra. Não consigo de coração. Faz no automático, então. Decora aí o Pai Nosso, Ave Maria. Naquele primeiro momento, depois aos poucos vai se conectando, vai amolecendo, vai criando a conexão com a espiritualidade de luz que nos cerca. Tá bom? Pessoal, tô vendo aí que o Lins 7230 vai até tomar banho já. Já tá tanto tempo que a gente está falando que vai até tomar um banho aí, ó. Gente, mas nos escutando, né? O que é o melhor, né? A gente faz muito isso, tá na cozinha, lavando os pratos, qualquer coisa deixa lá. A live assim tocando, os trabalhos, os estudos, é maravilhoso. Ó, teve um irmão querido que nos acompanhou aqui a live inteira, tá? Que eu mando assim abraços calorosíssimos, que é o Henrique. Por sinal, eu tenho um filho chamado Henrique. Então, este nome faz parte da história da vida da gente. E ele falou algo em relação à mãezinha dele, eu achei muito legal. Que ele trouxe com 83 anos para casa dele para cuidar. Olha, hoje à tarde eu estava refletindo sobre isso. Estamos com um paizinho de um amigo, né? Que ele, assim, teve um procedimento aí, um adoecimento, e está precisando ter acompanhamento assim 24 horas. Então, a família se reuniu, contratou um cuidador e tudo, mas algumas pessoas têm uma condição melhor, outras não, e às vezes está sobrecarregando quem tem uma condição melhor e que tem também os seus compromissos. Então, ele estava pensando se seria melhor colocar ele em um lar, né? Um local assim que ele possa ficar com assistência e tudo mais. E aí eu refleti um pouco assim, né, acerca de quantas pessoas às vezes, por as suas próprias dificuldades às vezes que elas mesmas permitem, porque a família, né, é a nossa essência, é a nossa raiz, né, é a nossa sustentação. Quando a raiz é forte, pode vir a tempestade que vier, a árvore está ali,
né? Abala, mas ela não cai. Agora, quando a raiz às vezes está enfraquecida, é que a gente vê assim, aquelas árvores despencando assim, né? Às vezes árvores centenárias. Então, a família é base. Tudo que nós pudermos, gente, aí é algo que a gente precisa realmente assim, assim, perseverar. Não é fácil, às vezes requer realmente uma série de ajustes na logística, né, de abrir mão de alguns momentos, né, nós conosco mesmos, mas o amor de Deus se faz através dos seres com quem nós convivemos. Não é o que temos, é com quem convivemos, com quais pessoas estamos. Esse amor, ele tem que se fazer cada vez mais forte para que a humanidade realmente se regenere. E é quando os filhos conseguem ser pais dos seus pais. É um momento de tanta emoção, gente. Eu queria muito que meu pai ainda estivesse aqui, eu não nego. Eu resisti, eu segurei ele. Ele já tinha as funções vitais todas paralisadas e ele estava ali, porque eu querendo que ele ficasse. Montei o hospital em casa, ele teve um AVC e se foi. Então, assim, eu realmente entendi que eu precisava, claro, liberá-lo, né, para que ele, né, seguisse, era o momento dele. Mas se, assim, nós ainda temos esses seres conosco, gente, vamos cuidar. Se não for possível estar no lar, como o Henrique já se tem feito, porque às vezes realmente não é possível, mas vamos visitar, sabe? Vamos, assim, acompanhar, mesmo que eles repitam histórias por 10, 20 vezes, todas iguais, mesmo que eles estejam, assim, às vezes, em condições, assim, físicas, assim, difíceis, aproximem-se mais, sabe? Cuidem, amem. É tudo que nós mais precisamos, como o Nelson bem frisou. E o amor, ele se faz nesses momentos, nessas atitudes, gente, não é só falando, tá? Cuidemos-nos, cuidar da saúde mental, cuidar das pessoas. A gente recebe aquilo que a gente oferece. Se você tem a possibilidade, por favor, aproveitem, tá? Porque possibilidade perdida, em geral, né, aí leva aqueles outros lados, até dessas tristezas todas. E por falar em tristeza importante, eu lembrei daquele desenho animado, né? Eu acho que você já deve ter também, né, assim, comentado, que é o Divertidamente. Que desenho tão fantástico, a criação da Disney que assim, é a cabecinha, né? O mecanismo da cabecinha de uma pessoa de ter alegria, tristeza e todos os sentimentos ali reunidos, e todos são importantes. Porque na hora H lá, né? Não vou contar a história, vocês podem procurar. Eu acho que tem até, não só nessas plataformas de streaming, até no YouTube, ele já tem aí, disponível a todos, 0800. Como eles, assim, quando estão ali unidos, né? E com autoaceitação, né? Assim, com naturalidade, se dão bem, como favorecem, né? A gente. E, assim, alimentando, claro, aqueles que estão realmente, né, já um pouco mais melhorados, mas sem deixar de acolher os demais. Ou seja, a tristeza de desacolher, só não deve enfatizá-la tanto, né? A gente tem que equilibrar, gente. Mas é isso. Gente, que máximo. Eu amei, amei e amei. Estou amando e amarei sempre, né, que possamos ter outras oportunidades como essa, gente. Vamos, assim, trabalhar realmente para que, como o Nelson falou, ao, né, desligarmos aqui, né, essa conexão que estamos, prossigamos um tantinho melhores, fazendo o nosso melhor, tá? O olhar generoso e caridoso, gente, ele não favorece somente a quem está recebendo, não. Ele está aqui, ó, favorecendo a gente. Vamos trabalhar para que o nosso olhar seja assim, tá? Para todos, indistintamente. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E que esse amor, esse autocuidado, assim, sabe? Ai, faça com que a gente realmente perceba como estamos cada vez melhores. Porque estamos, né, não, Nelson? Cada dia, cada nova fração de segundos, estamos crescendo, gente, progredindo, né? E, assim, recebendo, né, oportunidades lindas como as de hoje. Ai, gratidão, irmão. Por isso que eu agradeço, tá vendo? Você não vai falar um dia comigo que não tem uma mãozinha dizendo gratidão. Porque realmente, viu? Que coisa incrível. E Jesus tipo, oh, minha linda, Carlinha linda. Amo demais você, querida. Gente, muitas histórias. Um dia eu vou chamar a Carlinha para a gente fazer uma live, para a gente contar nossas histórias da adolescência até agora. Carlinha linda, Deus te cuide muito. Todos vocês, gente. Eu amei conhecê-los, tá? Querendo, assim, me sigam aqui. A gente está sempre divulgando os trabalhos. Querendo acompanhar alguns outros trabalhos, eu tenho um perfil fechado, mas se eu vir, assim, se eu perceber que é amigo de amigo, eu já aceito, tá? Para a gente divulgar, que é o tereza.alves.771. Lá eu tenho, assim, as outras atividades das casas que eu participo, e a intenção é sempre essa. Forma leve, descontraída, verdadeira, né? Nada daquela coisa muito formal, assim, muito... Não, a gente tem que ser aquilo que a gente é. Somos seres ainda em construção, tá? Mas, assim, estamos honrados e felizes em podermos nos autoconstruir todos juntos, aprendendo uns com os outros. Então, ó, adorei também, querido, né? Adorei. Deus te cuide, muita saúde para você e toda a família. E agora é hora da gente fechar, né? Se você quiser, ainda pode acrescentar. Quiser convidar as pessoas aí para os próximos trabalhos, tá? Fala pra gente. Se, assim, quer sim, tá sempre pertinho.
E depois eu te peço muito se você gostaria de fazer nossa prece final, tá? Pode aí usar o tempo como quiser. E aí, depois disso, a gente salva esse material e compartilhar com quem não pôde, né, nos acompanhar aqui ao vivo e a cores. Ai, que bom, gratidão. Muito satisfeito de estar, viu? Nossa, Contente sim. demais. Eu primeiro quero agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo live em Instagram, até interessante, estou vendo os numerozinhos, os comentários. Tem bastante gente que me acompanha, que eu vi aqui falando, apareceu, entrou, aí você vê que entrou. Até por acaso aqui tem um trio aqui de Portugal que entrou, entrou não, está aqui recente, aqui eu queria dar um beijo especialmente aqui, que é a Maria Henriques, que está comentando conosco, lá de Castelo Branco. Tem a Maria Cândida também, que é uma grande amiga, que está aqui dizendo, comentando aqui, fantástico, Tereza. E teve a Ana Cristina, que entrou agora há pouco tempo também, de Lisboa. Um beijo para todo mundo. Tem mais gente que me acompanha, gente que está agradecendo. É um prazer conhecer quem não me conhece aqui. Convido mais uma vez, para quem não me conhece, a me seguir aí nas minhas redes. Eu tenho lá o meu trabalho, sempre, semanal, constante. E agora, no domingo, eu vou ter uma live nesse formato, mais ou menos, que é no bate-papo com Joana de Ângeles, que a gente vai receber o Júlio Poderoso, que é aí do Nordeste. Não sei se você conhece. Ele. Não, ainda não. Pronto, ele Vamos é conhecer. de Aracaju, da Federação Espírita daí. Enfim, ele é um convidado, a gente vai falar sobre. Eu não sei o termo exato, é ambiente e espiritismo. Pronto, agora me falhou aqui, mas é um pouco disso. É nesse formato aqui de bate-papo também. A gente vai trazer sempre algumas questões de Joana de Ângeles para colaborar com a nossa conversa, com o nosso papo. Então, eu convido a todos aí no Brasil, às 17 horas, no domingo. Vai estar aí ao vivo no canal Amigos do Nosso Lar. A gente vai estar transmitindo isso. Então, convido a todos quem quiserem. E pronto. É uma felicidade estar aqui com vocês. Quer falar mais alguma coisa, Tereza? Eu posso encerrar com a oração? Pode encerrar, coração. Eu só quero te agradecer Nada, muito e perguntar: esse trabalho do domingo ficará salvo? Porque eu tenho um presencial que eu devo estar, né, ainda realizando, mas aí eu quero assistir depois, né? Pode ser? Fica lá? Claro, o que acontece? Eu participo ali da TV Chico Xavier, das Casas Espíritas e tal, então tá sempre ao vivo. Eu amo o pessoal da TV Chico Xavier. Eu tive um projeto lá durante muito tempo, foi o Sala de Arte. O Ivan, assim, uma figura. Eu fiquei muito contente de saber que você está lá. Eu não pude dar sequência, porque era sábado à noite, e aí a gente retomou as atividades presenciais, né? E os artistas também, porque eu entrevistava o pessoal que, né, produz aí artes, né, musicais, enfim, artes plásticas. Foi, assim, incrível. Tivemos, assim, uma temporada longa do Sala de Arte, muito maravilhosa. E graças ao apoio total do pessoal da TV Chico Xavier, em especial o Ivan. Então, por favor, manda um abraço para ele quando puder. Diga ele que eu tenho um ponto em comum aí, Tereza, tá vendo? Então, rapaz, a vida, olha, nada, né? É tudo interligado, é uma grande teia, né? É da família universal. Mas isso dá uma satisfação muito grande pra gente. Então, que bom, que bom, que bom. Abraços, Carla. Ô, querida. Ô, meu Deus. Gratidão, meu Deus do céu. Você que é assim, um chuchu. É muito bom a gente poder, assim, conversar de forma verdadeira, inteira, né? Sobre as nossas realidades. E, assim, você nos trouxe muitos aprendizados, assim, muitas oportunidades muito ricas, viu? Que você se cuide muito. Estarei aí vibrando, torcendo e que a gente possa se encontrar mais vezes. Seja, assim, sempre muito bem-vinda aqui conosco, viu? Ah, meu Deus, a minha risada. Ó, gente, se eu começar a contar a minha história, a gente sai daqui amanhã, depois da manhã, porque o Nelson daqui a pouco já é amanhã, daqui a pouco já é da meia-noite, né? Daqui a pouquinho. Então vamos deixar ele descansar. Mas assim, em breve nos encontraremos sim, teremos mais, tá? Então é isso, vamos lá, né, para nossa prece. Ai, muita gratidão. Só respondendo o Chico Xavier aqui, para quem chegou agora, eu tô lá de 2 em 2 semanas, quintas-feiras às 19 horas, no programa Encontro com Nelson Tavares, e também aos sábados às 19 horas está indo ao ar na TV Chico Xavier um novo capítulo do livro Constelação Familiar com Joana de Ângeles. Então amanhã às 19 horas já sai lá
o capítulo, o estudo. E tudo isso, gente, tudo isso, todas essas participações que eu estou com a Tereza aqui, no domingo, o outro programa que vai ser no canal Amigos do Nosso Lar, tudo isso fica lá na minha playlist, no canal do YouTube, eu posto no Facebook, eu posto por aí. Também, se quiser encontrar alguma coisa especial e não conseguir, me manda uma mensagem, que eu encaminho o link e a gente vai se encontrando aí com os temas. Queria mandar mais um beijo aqui para Midinha Lopes, é verdade que ela estava aqui em Portugal e já voltou para o Brasil, que me acompanha também. A Carla também é uma outra seguidora aqui que a gente conversa bastante, ultimamente, que participou bastante hoje. Enfim, gente, um beijo para todo mundo, um beijo especial para você, Tereza, pelo convite. Adorei participar. É sempre um prazer, pode contar comigo. A gente, dentro da agenda, se puder enquadrar, a gente enquadra. E você já aceitou e já tem o nosso compromisso. Depois a gente agenda lá no bate-papo conosco também, faz a dobradinha inversa, tá bom? Um beijo para todos e vou fazer então uma oração agora aqui para fechar. Convido a todos, quem quiser, claro, a fechar os olhos comigo. E agradecemos inicialmente a Deus Pai por estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, por toda a sua luz, por todo o seu exemplo, por todo o seu amor. Agradecemos também a espiritualidade de luz que prepara esse trabalho, esse canal, esse ambiente, essa atmosfera, essa conversa, essa discussão, sempre nos auxiliando, buscando trazer informação, conhecimento, para que nós possamos, assim, evoluir e crescer através de tudo que a doutrina espírita nos oferece, com tanto amor. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse programa, Papo de Espírita, aqui reunidos, agradecidos que estamos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, assim será. Ai, gente, que atmosfera leve e agradável. Que ela prevaleça, tá? Que a noite continue aí com muita paz, com muita harmonia. Valeu, querido. De um abraço bem assim, acalorado. Um cheiro, um beijo, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Um cheiro, meu bichinho. E que Jesus te conduza sempre. Tudo de melhor. Valeu, 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 gente. Vamos salvar, tá? Daqui a pouco vocês, por favor, compartilhem bastante para muitos corações ficarem como os nossos, né? Em alegria, em festa, né? Jesus nos banhe, querido. Tchau. Um beijo a Valeu. todos. Até a próxima Tchau, tchau. sexta, gente. Tchau, tchau. Tchau.